Olá, começa agora pela TV Unifev, canal digital 53.1, o programa Meio de Campo, ponto de encontro votuporanguense, onde a gente recebe todas as modalidades esportivas e também vamos passar aí como é que foi o meio de semana da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Corinthians tá com a mão na taça já, o torcedor tá gritando, é campeão na arquibancada. E olha, é difícil, hein? Tá difícil, se bem que o Corinthians deu uma caída no estilo de jogo aí depois daquela folga, perdeu para o Vitória e jogou mais ou menos que a Chapecoense, mas o time que quer ser campeão tem que ganhar justamente quando joga mal, né? Trazer o resultado positivo, mesmo quando não é a noite mais inspirada, e essa sorte de campeão o Corinthians está tendo. Daqui a pouquinho eu passo os resultados certinho, mas hoje o programa é especial, tenho a honra de receber aqui o mestre Lousado, ícone da capoeira votuporanguense, da cultura negra, né, grande representante dos princípios e da história negra em Votuporanga, e vai falar hoje aqui com a gente. Hoje está sozinho, né, Lousado? Hoje vai dar tempo de conversar bastante aí, a gente conhecer um pouco mais sobre essa figura que é uma voz ativa, uma voz incansável aí da cultura da capoeira, do esporte da capoeira, da dança da capoeira. A gente é sempre essa polêmica aqui em Votuporanga. Lousado, bem-vindo ao programa Meio de Campo novamente. E legal, né? Abrir o espaço de novo aí para falar da capoeira. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? E a gente estamos aí, né? Eu quero, se você falou do Corinthians aí, eu como bom santista, a esperança é a última que morre. Tá certo. E aí eu penso a mesma coisa, viu? Se bem que como palmeirense não tá difícil. Depois da semana da eliminação da Libertadores aí, meio que perdeu a graça. Mas vamos lá, vamos falar de capoeira. Vamos lá. O Lousado, a gente estava conversando fora do ar aqui, o Lousado que é da aula de capoeira, quantos alunos já passaram né, pela roda de capoeira, já receberam não só as noções né, de movimento, as noções de como, dos instrumentos, de tudo que envolve a capoeira, mas também de pessoa, de formação de pessoa, pessoas de caráter. Lousado, e recentemente a gente está conversando, você está aí se preparando, estudando para ter um mestrado, é isso, né? O mestre Lousado. Eu já sou formado em licenciatura e bacharelado, professor de educação física, e agora estou fazendo pós-graduação, né, de lutas e artes marciais, esporte de combate, para ser especialista em artes marciais. Fala um pouquinho pra gente como é que está sendo isso. Olha, está sendo muito bom porque você abre mais a mente, né? E você aprofunda a importância das artes marciais, né, no contexto geral da formação do cidadão, né? E nisso a capoeira está englobizada junto lá, né, nas universidades também. Os professores falam bastante sobre a capoeira. E como diz, né, a gente tem que aprender sempre a cada dia, né? O bom professor é aquele que nunca deixa de ser aluno. Lousado, como é que... já vi aqui algumas vezes no programa, só que a gente nunca tocou no assunto. Né, a gente aqui no programa Meio de Campo pretende levar os exemplos, né, os professores e os alunos que vêm aqui, para contar como que iniciou a experiência na modalidade esportiva. No teu caso, talvez o pessoal te conhece muito, mas talvez pouca gente conhece a tua história. Fala pra gente como é que teve esse cruzamento da história do Lousado com a capoeira, como é que começou? Bom, eu comecei capoeira aos meus 15 anos de idade, né? Em Votuporanga? Em Votuporanga, através do mestre José Roberto Corsini, que, veja bem, né, o pessoal sempre fala, né? Eu sempre procuro falar que a capoeira com sequência pedagógica e metodologia, quem trouxe para Votuporanga foi o mestre Corsini. Se já tinham outros capoeira, quando o mestre Corsini veio, realmente ele colocou uma sequência pedagógica, uma metodologia. O mestre Corsini foi trazido aqui pelo Adebaur, nosso mestre karatê. Grande Adebaur, abraço. Né? Isso, ele trouxe o Corsini para cá, ali na academia, ali na rua São Paulo, quase em frente ali ao antigo fórum, né? E ele colocou um espaço ali para a capoeira começar. E eu comecei ali aos meus 15 anos de idade. Aí me Mas uma pergunta, nesse Lousado de 15 anos de idade, você já tinha visto capoeira, qual que era teu conhecimento nesse momento da capoeira, Lousado? Eu vi uma apresentação, através até que o Adebaur estava junto, algumas pessoas, na escola que eu estudava no Peroni. À noite, colocaram um disco lá e eu vi o pessoal jogando. Eu nunca tinha visto aquilo, né? E eu fiquei encantado. Aí comecei a ver sozinho, gingava errado. Aí quando eu fiquei sabendo que o mestre Corsini
e viria fazer um trabalho aqui em Votuporanga, corri e automaticamente fui aprender a jogar capoeira e foi uma dedicação assim, Casou, né? É uma coisa que digamos assim, descobriu a vocação. amor à primeira vista. Eu escolhi ela e ela me escolheu. Foi assim que começou, né? Aí depois, né, na época, né, a modalidade, não só a capoeira, como as artes marciais no contexto geral, era muito mais rígida, né? E aí, assim, a capoeira ela foi muito importante naquela época, naquela minha adolescência também, juntamente com meu pai, minha mãe, né, com a família, né? Me tirou, assim, como eu entrei muito de cabeça, né? Então ajudou muito na minha formação, né? Como atleta, como pessoa. Me tirou na época de... a minha família não teve... Eu não tive problema com vício, com cigarro, né? Na época com bebida, né? Então, droga, então nem se pensar. Naquela época se fala... Hoje o pessoal fala de maconha, isso é uma coisa muito natural. Naquela época, Ave Maria. Né? Então me ajudou bastante nesse sentido. Então, eu, nem mais que ninguém, sei a importância não só da capoeira, mas do esporte. E as artes marciais mais ainda, porque as artes marciais ela cobre muito hierarquia, disciplina, constância, né? Socialização. Né? Então, a gente que está há muito tempo na área, as artes marciais no contexto geral, que no fundo é a mesma coisa, né? É a formação do cidadão como cidadão de bem. Qual o momento ali que você percebeu, opa, estou evoluindo, né? Na capoeira são as cordas, né? São. São as cordas. No momento que você parou para ver assim que não, além da questão de você gostar da capoeira, que você se dava bem com a capoeira a ponto de poder até ensinar as outras pessoas. Quando foi que você teve esse... Então, você vê só como que é. Eu gostava de treinar para jogar capoeira. Nós somos aí dentro do contexto da capoeira, de correr roda de capoeira. Então, eu treinava aqui para jogar ali, lá. E a capoeira naquele tempo, né, o que capoeira, o pessoal poder entender, ela é uma luta disfarçada em dança. O negro criou a capoeira aqui no Brasil, filhos de negros africanos criou a capoeira aqui no Brasil, dentro da senzala, disfarçou ela em dança. Então, a capoeira é uma luta disfarçada em dança, depois foi colocando as outras coisas na frente. Jogo, tudo, arte marcial, folclórico, expressão corporal. Mas só para simpatizar. Então, naquele tempo, ela era muito voltada para a luta, né? E nós... Então, eu gostava de treinar para jogar capoeira, né? Para lutar capoeira, jogar e lutar capoeira. Então, eu não gostava de dar aula. Eu não dava aula. Aí, me formei em 1986, aluno formado. Então, tipo, aí tinha um ritual, rapava a cabeça. E o mestre Corsini dava em Votuporanga. Quando o mestre Corsini, ele parou de vir a Votuporanga, outros pessoal também, na época, né, eu fui o primeiro formado, eu fui o primeiro pessoa que o mestre Corsini formou em capoeira em Votuporanga. E nós, o seguinte, o que aconteceu? Questão das outras pessoas que vieram vindo mais graduados atrás, um foi trabalhar, o outro foi embora e tal. Aí eu vi que a capoeira em Votuporanga ia parar, né? Aí, nesse espaço de 1986, aí teve outros amigos nossos aqui, que um tentou dar aula, o outro tentou dar aula pelo fato que eu não gostava. Então, um tentava dar aula, casou, outro arrumou outro trabalho fora. Aí eu cheguei, falei, nossa, mas eu vou deixar a capoeira acabar aqui em Votuporanga? Aí eu tive que fazer toda uma reciclagem, aprendendo sozinho, né, o termos, aí procurei o Centro Folcloricultura na época, eu era o presidente São Nivaldo, me cedeu um espaço ali na Concha Acústica, ali onde que é o camarim da Concha Acústica, e ali se começou o trabalho de eu começar a dar aula de capoeira. Legal, né? A gente está acompanhando a história do mestre Lousado, que se entrelaça com a história da capoeira em Votuporanga. A gente vai para um intervalo, Lousado, daqui a pouco a gente vai retomar o assunto, porque tem muita coisa, tem um evento daqui a uns dias aqui em Votuporanga, a gente vai passar os detalhes e também já o Lousado, que assumiu, né, o Conselho da Consciência Negra, do Movimento Negro aqui em Votuporanga, né, Lousado? Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto, porque o pessoal já está se mobilizando aí para expor aí os pontos, às vezes, deixados de lado, mas muito importantes da cultura negra, né, do orgulho, né, dessa história tão bonita que o negro, bonita e de luta, né, que o negro tem aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente volta para retomar o assunto aqui no programa Meio de Campo.